Na live Passa Régua de ontem, o Max Cerqueira mandou um comentário perguntando a mim qual seria a minha seleção do Campeonato Brasileiro até esse momento e eu achei a ideia muito bacana, tanto é que eu resolvi transformá-la em vídeo. Tendo se decorrido aí um terço da competição até o momento, muitos jogadores já estão se destacando, alguns deixando a desejar, então resolvi trazer para vocês a minha opinião sobre qual é, neste momento, a seleção ideal, os 11 melhores jogadores, posição por posição, do Campeonato Brasileiro até esse momento. E sem mais delongas, vamos logo para o nosso campinho aqui, sem não antes pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e dar aquela moral pra gente, fechou? Bora lá. Então eu separei no campinho aqui o que para mim são, nesse momento, os melhores jogadores da competição, tá? Vamos lá, começando por duas opções no gol, Bento e Everton. Na lateral direita, Fabrício Bustos, Arias e William. Na esquerda, Cuiabano, Ayrton Lucas e Piquerez. Na zaga ali, de um lado, Bastos, Murilo e João Marcelo. Do lado direito, Fabrício Bruno e Zé Ivaldo. Primeiro volante, William Oliveira do Vitória, Fernandinho e Aníbal Moreno. Segundo volante, Jean Lucas, De La Cruz e Alisson. Camisa 10, Matheus Pereira, Luciano e Gerson. Ponta direita, Estevão, Elinho e Luiz Adriano. Ponta esquerda, Júnior Santos, Wesley e Luiz Fernando. E no comando de ataque, os nossos queridos camisas 9, Lucero, Pedro e o Verrete, atacante do Vasco. Então, esses são para mim os melhores jogadores nesse momento do Campeonato Brasileiro, das 13 primeiras rodadas da competição até aqui, mas vale algumas ressalvas importantes sobre nomes que acabaram ficando de fora, mas que vêm fazendo uma boa competição, como é, por exemplo, o Rafael, goleiro do São Paulo, que terminou o ano passado muito bem e começou bem o brasileiro, mas foi convocado para a seleção e pouco jogou. Vale também uma ressalva importante aí para o goleiro John, do Botafogo, que tem catado muito. Na zaga, eu destacaria o Gomes, que foi com a seleção paraguaia para a Copa América também, que pouco jogou o brasileiro. Na lateral esquerda, eu destaco o Arana, que por mesmo motivo de ter sido convocado, jogou pouco e não entrou nesse recorte maior feito por mim aqui dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro até aqui. Primeiro volante, eu destacaria o Pulgar, do Flamengo, que pouco jogou também por ter sido convocado, e o Lucas Romero, do Cruzeiro, que tem jogado muita bola no meio-campo, mas para mim ainda num degrau abaixo dos que eu selecionei no campinho. Segundo volante, eu destacaria o Tietê, que tem jogado muita bola no Botafogo e é um cara muito consistente, né, velho? Não é a primeira temporada boa do Tietê, ele consegue muito bem sincronizar o jogo no meio de campo ali. É um atleta que eu gosto muito e que às vezes não é tão valorizado assim, na minha opinião. E também o Richard Rios, que está jogando muita bola pelo Palmeiras, mas foi convocado para a Copa América e nisso perdeu muitas partidas. Camisa 10, eu destacaria o Pochettino do Fortaleza, jogador muito subestimado, joga muita bola, visão de jogo, boa qualidade técnica. E o Cristaldo, que talvez não tenha aparecido no campinho ali, justamente pelo momento do Grêmio, que está passando fome na competição e que ainda assim eu acho num degrau inferior aos demais, mas vale a ressalva sobre o bom futebol do Cristaldo também. E como ponta, eu destacaria o John Arias, que tem sido o cara mais lúcido do Fluminense nas últimas temporadas, muito bom de bola, mas que também foi convocado para a Copa América e acabou perdendo muitos jogos, beleza? Então, selecionados os nomes e feitas as devidas ressalvas aí, vamos lá para a primeira posição, que é a do gol, entre Bento e o Everton. Eu tenho dificuldade em achar, neste momento, goleiros que sejam tão bons quanto Everton e Bento. Tem alguns que vêm pegando muito, como é o caso do John, no Botafogo, o próprio Fábio consegue manter um bom nível no Fluminense, mas eu acho que hoje, em questão de Brasil, Everton e Bento, em questão de qualidade técnica, estão muito superiores a todos os demais goleiros, tá? O Bento perde essa disputa ainda para mim, apesar que ele vem se destacando bastante, mas o Everton eu vejo ele como mais completo, mais seguro, e principalmente pelo Bento ter sido convocado para a Copa América também, ele acabou perdendo algumas partidas e para mim isso é algo que pesa contra ele. Mas no que diz respeito à qualidade, acho que Everton e Bento hoje estão bem semelhantes, mas o Everton jogou mais, logo conseguiu ser mais consistente, então eu optei por ele aqui, tá? Então Everton acaba ganhando a posição de número um nesse time. Na lateral direita, cara, Bustos do Inter, Arias do Bahia e William do Cruzeiro. Para mim são até aqui os três principais laterais direitos da competição. Acho que com sobra, tá? Tem alguém que talvez possa pensar no Mike nessa lista, mas eu acho que ele já esteve melhor no Palmeiras. Então eu acho que esses três laterais aí são os melhores em suas posições, né? Jogando pelo lado direito do campo. O William tem sido o cara até aqui do Cruzeiro, junto do Matheus Pereira, na minha opinião.
É um lateral consistente defensivamente, que participa muito ofensivamente, ao lado do Matheus Pereira, é a principal arma ofensiva do Cruzeiro. E até aqui o Willian tem 13 jogos pelo Campeonato Brasileiro com 2 gols e 6 assistências, velho. E 5 vezes ele foi eleito pela torcida como um todo na seleção da rodada do Campeonato Brasileiro. Então, um lateral que em 13 jogos tem 6 participações diretas em gols, isso é algo muito relevante, é média de camisa 10, é média de centroavante, é média de jogador beirada de campo. Então o William ganha com certa folga, na minha opinião, mas o Ares e o Bustos têm virtudes defensivas muito apuradas, cara. São laterais que não chegam tanto à frente, não participam tanto do jogo ofensivo como o William participa no time do Cruzeiro, mas tem suas virtudes defensivas que entregam bastante consistência ali também. Então, acho que hoje são os 3 melhores nomes para lateral direito do Campeonato Brasileiro, mas com certa folga o William ganha essa disputa para mim pelos números apresentados e também pelas performances em campo, beleza? Vamos pular lá para a lateral esquerda para depois a gente ir para a zaga. Cuiabano do Botafogo, Ayrton Lucas do Flamengo e Piquerez do Palmeiras. Cara, aqui eu acho que a disputa é boa, tá? O Ayrton Lucas sempre ele tá bem, mas acaba oscilando um pouquinho, então eu vejo o futebol do Ayrton Lucas como volátil. No próprio ano passado ele foi assim, teve momentos muito bons ao lado do Marlon, do Cruzeiro inclusive, depois teve momentos que oscilou para baixo, que acaba sendo normal também, se tratando de jogadores que atuam no Brasil. O Cuiabano saiu do Grêmio e está jogando muita bola no Botafogo, e aí ele se destaca principalmente pelo momento ofensivo, né? Tem as suas carências defensivas, mas consegue chegar muito bem à frente, contribuir demais. E o Piquerez, para mim, é o lateral que consegue reunir todas as virtudes que se pede para um bom lateral. Muito forte defensivamente e consegue aparecer muito bem no campo de ataque também. Então eu vou ficar com o Piquerez nessa disputa aqui, porque ele é mais consistente defensivamente, por já ter 2 gols na competição, que para um lateral em 13 jogos é algo de se considerar bastante também. E o Cuiabano, assim como o Piquerez, tá tendo essa valência ofensiva mais acentuada. O Cuiabano, além de 2 gols, ele tem uma assistência a mais que o Piquerez, que não tem nenhuma até o momento. Mas pegando o recorte completo que se exige de um lateral, que é consistência defensiva, roubadas de bolas, combates ganhos, etc e tal, nesses quesitos todos, o Piquerez é melhor que o Cuiabano e que o Ayrton Lucas. Então, o Cuiabano ganha no quesito ofensivo por ter uma assistência a mais que o Piquerez, mas em todo o recorte que se espera de um lateral combativo dentro de campo, o Piquerez é melhor, tá? Não foi convocado para a seleção uruguaia, né? Surpreendentemente, na minha opinião, mas é isso. Permitiu com que ele tivesse muitos jogos no Brasileiro e para mim seja hoje o melhor lateral esquerdo da competição. Mas o Cuiabano até aqui tem sido uma surpresa bem legal para a torcida do Botafogo, imagino eu. O Ayrton Lucas já vem mantendo esse bom nível, mas o Cuiabano, para mim, é a grande surpresa na lateral esquerda do Brasileiro até esse momento. Na zaga pela direita, pessoal, eu poderia ter colocado o Gustavo Gomes aqui também, mas ele foi para a Copa América, jogou poucos jogos nesse Brasileiro e não está conseguindo repetir o mesmo nível do ano passado, tá? Acho que o futebol do Gustavo Gomes caiu bastante, talvez até por isso ele não tenha sido titular da seleção na Copa América, então eu não vejo outro zagueiro pela direita que esteja em nível parecido com o que o Fabrício Bruno e o Zé Ivaldo apresentam hoje dentro de campo, tá? Tem alguns zagueiros que merecem uma ressalva positiva? Talvez sim. O Arboleda e o Alan Franco do São Paulo têm feito aí partidas consistentes. A própria zaga do Bahia com o Canu e com o Gabriel acho que tem feito bons jogos, mas não a ponto de se destacarem como Zé Ivaldo e Fabrício Bruno têm se destacado até esse momento. Tá falando especificamente da zaga dos dois times, Fabrício Bruno e Léo Pereira, ou Fabrício Bruno e Davi Luiz, e aqui no Cruzeiro, João Marcelo e Zé Ivaldo, para mim, são das melhores duplas de zagas do Brasil, tá? Nessa disputa homem a homem aqui, Fabrício Bruno e Zé Ivaldo, eu fico com o Fabrício Bruno, mas por muito pouco, tá? São jogadores de características diferentes. O Fabrício Bruno é aquele cara que fica mais plantado ali atrás, um zagueiro mais clássico. E o Zé Ivaldo tem um pouquinho mais de loucura no sangue, né? É um cara que às vezes sai da defesa e vai para ataque, ajuda bastante na construção de jogo ali atrás, arrisca chute no gol, chega à linha de fundo de vez em quando, mas é um cara mais suscetível a erros porque ele arrisca mais, né? Então eu tenho para mim que se o Zé Ivaldo ele tem a possibilidade de se destacar até mais que o Fabrício Bruno, mas por tentar muito mais, ele acaba rindo mais e às vezes parece que ele não tem aquela consistência toda. Então o Fabrício Bruno já tem inclusive gol nesse campeonato
E eu tava checando as estatísticas de zagueiro por zagueiro, o Fabrício Bruno, no contexto geral, é um zagueiro mais seguro, que sofre menos dribles, que ganha mais disputas pelo alto, pelo chão. Então, eu vou de Fabrício Bruno aqui pra mim, que tá muito bem representado, mas o Zé Ivaldo, pra mim, tem jogado muita bola também, tá? E no zagueiro pela esquerda é onde eu acho que a disputa é mais acirrada, com o Bastos do Botafogo, o Murilo do Palmeiras e o João Marcelo do Cruzeiro, tá? O Bastos, para mim, até então era desconhecido e vem se destacando muito pela imposição física e também pelos gols que ele tem feito pelo Botafogo. O Murilo, assim como o Fabrício Bruno, é chover no molhado, é zagueiro consistente, equilibrado, que faz muito bem o feijão com arroz. E o João Marcelo, para mim, tem sido grande destaque, tá? Ele veio para o Cruzeiro emprestado pelo Porto, demorou para ganhar seu espaço aqui porque o treinador não colocava ele para jogar. E desde quando ele passou a ter sequência, ele, cara, simplesmente tomou conta da posição e ele tem uma estatística muito relevante para mim no Campeonato Brasileiro até aqui, de que por ter sido o zagueiro que até aqui não tomou um drible sequer, velho. Então, assim, um cara que joga ali na linha defensiva, exposto a todo momento, e que até aqui, em mais de 13 jogos pelo Campeonato Brasileiro, não tomou um drible sequer, isso mostra pra mim uma visão de jogo, uma leitura, antecipação. É um cara que realmente tá jogando muita bola e eu não me assustaria, tá? Se o Brasil como um todo passasse a notar mais o futebol do João Marcelo. Para a seleção, eu acho que talvez seja um pouco demais, porque temos nomes muito bons para a zaga, mas o João Marcelo, meu amigo, tá jogando fino da bola, tá? Então, na zaga pelo lado direito, eu fico com o João Marcelo, porque ele não tem nenhum drible sofrido no campeonato e também ele tem mais desarmes do que Bastos e também do que Murilo, tá? Então o Bastos vem se destacando pela imposição física e tem alguns gols já, o Murilo fazendo muito bem o feijãozinho com arroz e o João Marcelo sendo completamente seguro ali atrás e com isso faz com que ele ganhe a posição aqui e forme a dupla de zaga ao lado do Fabrício Bruno. Primeira volância, pessoal, William Oliveira, Fernandinho e Aníbal Moreno, tá? O William Oliveira é um cara que já teve passagem pelo Cruzeiro e que nesse início de campeonato pelo Vitória, ele tá assim, absurdamente goleador. Em 13 partidas. Não, em 13. Eu não sei se eu anotei aqui as estatísticas de gols do William. É aqui, ó. O William tem 5 gols no campeonato, velho. Então, assim, para um primeiro volante em 13 partidas ter feito 5 gols é algo de se destacar e por isso apenas que eu trouxe ele aqui para a nossa disputa, porque em desarmes, interceptações, disputas pelo alto e pelo chão, ele perde em todos os quesitos para o Aníbal e também para o Fernandinho. Mas pelo fato de ter feito 5 gols, eu acho que isso acabou credenciando ele a participar dessa disputa aqui do melhor primeiro volante do Campeonato Brasileiro. O Fernandinho, é chovendo molhado falar sobre ele, é um cara muito bem nas bolas recuperadas, nas interceptações, nos duelos, mas principalmente tem conseguido agregar muito ao Atlético Paranaense no setor ofensivo. São 3 gols e 2 assistências já até o momento, com uma média de 5 bolas recuperadas por partida. O Aníbal, por sua vez, é um cara que reúne força, muitas virtudes defensivas, posicionamento, disputa de bola. É um volante que me agrada muito e até que ele tem um gol, uma assistência e também 5 bolas recuperadas por partida. E o William vive a fase artilheira, mas não chega perto deles em duelos, bolas recuperadas, etc e tal. Então eu acho que a disputa mais honesta aqui seria entre Fernandinho e Aníbal, mas por eles terem números parecidos de desarmes, interceptações e bolas roubadas, ambos com 5, o Fernandinho tem conseguido, além de fazer a função primária dele, que é defender bem a sua zaga, ele tem conseguido assistir o time, com 2 assistências até o momento e também com 3 gols. Então é um volante hoje, para mim, mais completo que o Aníbal Moreno, que faz muito bem a função da cabeça de área ali, mas além disso, o Fernandinho consegue agregar muito ofensivamente também. Então, eu vou de Fernandinho para primeiro volante e na dupla do segundo e na disputa do segundo volante aqui, temos Jean Lucas, De La Cruz e Alisson, velho, que saiu do nada para jogar na segunda volância e tem ido muito bem, né? O Alisson talvez seja uma das grandes surpresas do Campeonato Brasileiro até esse momento, onde conseguiram achar o Alisson no meio ali e fazer dele um baita jogador. O Jean Lucas é um cara que tem me agradado muito até aqui no Campeonato Brasileiro. É um cara intenso, bom na marcação, muito bom na chegada na frente também. Eu acho que é é o tal do volante moderno, é o cara que faz de tudo no meio e muito bem. Eu gosto muito do futebol do Jean Lucas,
desde que ele surgiu no Flamengo, depois foi muito bem no Santos também e tá jogando uma bola redonda no Bahia. Até aqui o Jean Lucas tem um gol, 4 assistências e 5 bolas recuperadas por jogo, são números muito relevantes do Jean Lucas, 5 participações diretas em gols em 13 jogos, é algo realmente impressionante para um volante. O Alisson, por sua vez, ele ganha na questão de passes certos, ganha também ações com bola. O Alisson é um cara que participa mais do jogo do que o Jean Lucas, mas não tem essa presença ofensiva toda que o Jean Lucas tem tido. Até aqui o Jean Lucas tem, como eu disse, um gol, 4 assistências, e o Alisson tem apenas um gol e uma assistência. E o outro nome, cara, que é muito forte, muito relevante, é o De La Cruz. Mas tem o detalhe do De La Cruz ter sido convocado para a Copa América, né? O que para mim acaba prejudicando muito, porque o recorte que nós temos dele é pequeno, mas por ser um jogador tão acima da média, eu resolvi trazê-lo aqui para reforçar ainda mais a menção ao De La Cruz, que jogou, se eu não me engano, apenas 4 jogos. Então, todos os outros jogadores aqui têm 10, 12, 13 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O De La Cruz tem apenas 4, então eu acho injusto que ele dispute de igual para igual. Então, na minha opinião, por ter o mesmo número de bolas roubadas que o Alisson no meio-campo, mas por ter uma presença ofensiva maior, o Jean Lucas acaba ganhando essa disputa aqui. Mas tem atributos que o Alisson acaba ganhando, tá? Como a participação direta no jogo, mais ações com a bola, tem mais passes certos. Só que eu acho que o Jean Lucas tem sido um cara mais assertivo e um cara mais decisivo lá na frente, que é uma característica que necessita, né, que um segundo volante tenha. Não é um cara apenas incumbido de desarmar, de chutar a canela dos outros. O segundo volante tem que participar do momento ofensivo também. E o Jean Lucas tem feito isso muito bem. Então, o De La Cruz de fora, pela pouca quantidade de jogos, e o Alisson, porque perdeu a disputa mesmo para o nosso amigo Jean Lucas aqui. Camisa 10, cara, eu acho que aqui não tem muita disputa, tá? Já vou falar que a minha escolha é pelo Matheus Pereira, que para mim tem sido o craque do campeonato até o momento. Dá pra gente travar uma disputa muito boa sobre quem é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até esse momento. E eu imagino que na lista de todo mundo vai ter Matheus Pereira, Pedro e o Estevão. E eu acho que o Matheus Pereira tem sido o cara mais decisivo, até mesmo se a gente considerar a fragilidade do time do Cruzeiro. Então, vale a menção para o Gerson, que desde que os convocados do Flamengo foram para a seleção, ele assumiu essa responsabilidade ofensiva e tem jogado muita bola. No próprio jogo contra o Cruzeiro, eu achei ele o melhor em campo. É um cara que consegue marcar, forte fisicamente, chega na frente, dá assistência, mete gol. É um meio-campista realmente completo, o Gerson. E o Luciano, cara, que tem se destacado muito pelo São Paulo, vale demais a menção a ele. Já é um cara ali, que se eu não me engano tem mais de 30 anos, mas que sempre teve seu futebol consistente. É meio louco da cabeça, é meio parafuso a menos? Mas tem bola o nosso menino Luciano, tá? Então, no meio de campo, o Matheus Pereira tem 5 gols e 2 assistências já nesse momento e 4 grandes chances criadas. Então, são realmente números relevantes demais do Matheus Pereira. 7 participações diretas em gols e 70 ações com a bola. É o meio-campista que mais participa do jogo, tá? Que mais tem a bola no pé. O Luciano tem 6 gols e 1 assistência e 39 ações com a bola. E o Gerson tem 1 gol, 3 assistências e 49 ações. Então, o Matheus Pereira, com 7 participações diretas em gols, empata com o Luciano. Mas ele tem mais ações com a bola. É um cara que se apresenta mais para o jogo, que chama mais a responsabilidade. Então, apesar do Gerson, principalmente para mim, ser um baita de um jogador, o Matheus Pereira, na função de 10, ganha do Luciano e do Gerson, tá? Então, camisa 10 ficou sendo o Matheus Pereira. Na ponta direita, cara, isso aqui me gerou muita dúvida, tá? Sobre qual jogador escolher para cá, porque o Elinho vem fazendo um baita campeonato, tá? Pode não ter tanto destaque, ser um pouquinho subestimado por pertencer ao Red Bull Bragantino, que é um time um tanto quanto sem sal, né? Que fica fora de polêmicas, etc e tal. Mas o Elinho tem jogado muita bola no Red Bull Bragantino. O Estevão dispensa comentários, né? O jogador que o Palmeiras buscou aqui na base do Cruzeiro por incompetência nossa. E vai ser gênio da bola, tem tudo para ser um cracaço da bola, já está demonstrando isso com apenas 17 anos. E para mim já deveria estar na seleção, né? Apesar do Dorival Júnior esses dias ter dado uma entrevista falando que não se pode queimar etapas, que não dá para pular processos, e agora acabou de acabar. Espanha e França, 2-1 para a Espanha contra a França na Copa América, com um menino de 16 anos decidindo a partida.
o Yamal acabou metendo um golaço muito parecido com os gols que o Estevam tem feito no Palmeiras, aquele de puxar para dentro e buscar o ângulo do goleiro. Então, um menino de 16 anos pela Espanha decidiu a classificação na Eurocopa para os caras, mas o Estevam com 17 não pode jogar pelo Brasil, né? E o Luiz Araújo, cara, que em meio a tantos nomes de peso no elenco do Flamengo, né? Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol, etc e tal, ainda assim ele consegue se manter como titular do time e tem jogado muita bola também. É um cara que tem essa puxada para dentro e a batida de esquerda muito forte. Então eu acho que essa posição aqui foi uma das mais difíceis de eu tomar minha decisão. O Estevão, até o momento, tem 5 gols, 3 assistências e 4 grandes chances criadas, então 8 participações diretas em gols. O Luiz Araújo tem 3 gols e 4 assistências e 7 grandes chances criadas, 7 participações diretas em gols. E o Elinho tem 5 gols, 2 assistências e 2 chances claras e 2 grandes chances criadas. Então, o Estevão com 8 participações, o Luiz Araújo com 7 e o Elinho também com 7. O grande ponto é que o Elinho tem bem menos jogos que os outros jogadores aí, tá? Mas eu vou de Estevão, cara. Principalmente pelo potencial que esse menino tem. Pra mim, isso aí vai deitar o cabelo na Europa, vai jogar muita bola no Chelsea, logo mais vai estar na seleção brasileira, brigando por ser um dos melhores do mundo aí. Então, palmas pro Campeonato Brasileiro do Elinho até aqui, palmas pro Luiz Araújo, mas pelo contexto geral, aqui eu vou de Estevão, tá? Que na base do Cruzeiro era conhecido como Messinho, né? Se a diretoria do Cruzeiro não tivesse sido tão incompetente, seria um jogador que hoje poderia estar resolvendo o nosso problema na ponta direita ali, cara. Que pra mim é a posição mais carente do elenco do Cruzeiro hoje. Ponta esquerda, Júnior Santos, Wesley e Luiz Fernando. No que diz respeito a nomes, né, a grife talvez seja a posição de campo aqui mais decadente, porque o Júnior Santos começou a aparecer pro futebol agora, com 30 anos. O Wesley foi uma decepção no Cruzeiro e tá jogando muita bola no Inter. E o Luiz Fernando, que pra mim, cara, sempre foi um bom jogador. Nada além disso. Um bom jogador. Na Série B é rei e na Série A serve muito bem para compor um elenco. Já falei muito sobre ele aqui no meu canal, principalmente nos anos de Série B do Cruzeiro, que seria um nome muito interessante. Então, acho que o Luiz Fernando, para a Série B, é rei, na Série A é um bom jogador para compor elenco, tá? O Júnior Santos talvez seja o que mais venha se destacando midiaticamente falando, né, pela campanha positiva do Botafogo desde o ano passado, também nesse ano. É um cara que o Cruzeiro até sondou, diga-se de passagem, mas não vai ser o meu escolhido para essa posição, tá? Vamos lá, o Wesley tem 4 gols e uma assistência e 3 grandes chances criadas, tá? Ele ganha dos outros dois nos dribles, ganha nos passes certos e ganha nas disputas ganhas. 11 jogos contra 14 do Júnior Santos, que tem 3 gols e uma assistência. Então, olha só, o Wesley, em 11 jogos, ele tem 5 participações diretas em gols. O Júnior Santos, em 14, tem 4, 3 gols e uma assistência. E o Luiz Fernando, em 13, tem 5 gols e nenhuma assistência. Então o Wesley tem conseguido ser um cara que participa de gol, que dá assistência, que cria grandes chances, que ganha deles nos dribles, que ganha nos passes, que ganha nas disputas. E é louco, né? Porque para o torcedor cruzeirense que viu o que o Wesley fez aqui, a presepada que o Wesley apresentou aqui no Cruzeiro, não acredita que o Wesley está jogando essa bola toda no Internacional e prova muito que o futebol é cíclico e de momento, né? O Wesley teve muito bem no Palmeiras, teve uma baba no Cruzeiro e está muito bem no Inter novamente. Então, o Júnior Santos muito bom, mas perde a disputa e o Luiz Fernando é muito bem lembrado aqui nessa disputa a 3, mas eu acho que não tem nível para disputar com o que o Wesley está fazendo hoje no Internacional, tá? E no comando de ataque, talvez uma das posições mais fáceis de ser escolhidas, junto com a lateral direita, na minha humilde opinião. Lutero, do Fortaleza, Pedro, do Flamengo e o Verratti, do Vasco da Gama. É uma injustiça o Pedro não estar na seleção, na minha opinião. Cara, foi muito injusto o Pedro ter ficado tanto tempo na reserva do Flamengo. Foi injusto ele ter se lesionado contra o Cruzeiro no Mineirão, quando ele estava em ascensão no Fluminense, e agora ele está sendo injustiçado e não está na seleção brasileira. Então o Pedro tem que ter um mental muito forte para lidar com as porradas que a vida dá nele, mas ele está se destacando demais, cara. O Pedro, em 15 jogos, cara, olha os números do Pedro: 15 jogos, 7 gols, 5 assistências e 5 grandes chances criadas, velho.
Então, assim, o Pedro tem 12 participações diretas em gols em 15 partidas, velho. Isso aqui é absurdo, tá? O Verratti, por sua vez, em 14 jogos, fez 6 gols e deu 3 assistências, 9 participações em 14, que é muito bom também, muito acima da média. E o Lucero, pelo Fortaleza, em 12 partidas, tem 6 gols, uma assistência e 2 grandes chances criadas. 7 participações em 12. Então são três centroavantes que têm contribuído demais pelos seus respectivos times. Pedro no Flamengo, Verratti no Vasco e Luciano no Fortaleza. São três com médias realmente incríveis nesse início de Campeonato Brasileiro, mas o Pedro é absurdo, né? Além de toda a qualidade técnica que ele consegue fazer muito gol, consegue dar assistência, ajudar na armação do time ali. O Pedro realmente é um cara que, para mim, merecia fazer parte da seleção brasileira, que acabou sendo eliminada na Copa América. Então, pessoal, ficou assim a minha seleção do primeiro terço do Campeonato Brasileiro. Everton no gol, William na direita, Fabrício Bruno, João Marcelo na zaga e Piquerez na esquerda, Fernandinho, Jean Lucas e Matheus Pereira no meio, Estevão de um lado, Wesley do outro e o Pedro no comando de ataque, tá? Não sei se vocês vão concordar, se eu falei muita groselha ou se é mais ou menos isso mesmo, mas diante de números, apresentações, estatísticas e até mesmo do meu gosto pessoal, eu acabei selecionando esses 11 meliantes cabeças de bagre aí como a seleção ideal do primeiro terço do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários abaixo a sua opinião, se eu falei muita abobrinha, se é isso mesmo, qual você preferiria. Manda aí o seu 11 ideal também para que a gente possa trocar uma ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Mais uma vez pedindo para você deixar o like, por gentileza, para se inscrever no canal. E logo mais, 10h30 da noite, tem live Passa Régua, fechou? Aquele abraço, tamo junto, vamos que vamos, é nóis.